Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e comigo está, meus caros e minhas caras, ninguém mais, ninguém menos que Guilherme Garbino. Muito bem-vindo aí ao Desabraçando, Gui. Valeu, Fernando. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Se apresenta aí para quem não te conhece, Gui. Então, eu sou o Guilherme Garbino, eu sou natural de São Paulo, sou biólogo e atualmente eu sou professor aqui na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Viçosa mesmo, no Departamento de Biologia Animal. E eu trabalho aí desde 2009 com mamíferos, mais especificamente com sistemática e taxonomia desse grupo dos mamíferos, né? E mais focado em morcegos e primatas. Então, eu sou aí mais de 10 anos estudando esse grupo. Muito diversificado, muito difícil de estudar também. E é isso. Sensacional! E galera, este episódio é um episódio absolutamente sensacional, como não podia deixar de ser, e eu conversei com o Anderson Feijó, ele que é doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente pesquisador do Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências em Pequim. Ele desenvolve projetos em taxonomia sistemática de mamíferos neotropicais e asiáticos e os utiliza como modelos para detectar e explicar padrões biogeográficos. Seus projetos focam em adaptações morfológicas às altas altitudes e aos fatores que levaram à grande diversidade de mamíferos na região do Tibete. E se é para falar em altas altitudes, é Tibete, né, meu? E não é só, meus caros e minhas caras, porque eu também falei com Fábio Nascimento, ele que possui graduação em bacharelado pelo Instituto de Biociências da USP, graduação em licenciatura pela Faculdade de Educação da USP, mestrado em Ciências Biológicas e Zoologia pelo Instituto de Biociências da USP e doutorado em Ciências Biológicas e Zoologias pelo Instituto de Biociências da USP. Ele tem experiência na área de zoologia com ênfase em taxonomia dos grupos recentes, atuando principalmente com os seguintes temas: felida e carnívora, taxonomia, evolução e distribuição geográfica. E neste episódio nós trazemos a importância da taxonomia, como são os bastidores e as dificuldades de se trabalhar com isso, e discutimos a revisão taxonômica que eles fizeram do complexo Colo-Cola, os gatos palheiros, publicado no renomado Zoological Journal of the Linnean Society. Meu caro Guilherme Garbino, nobre sistemata, ao longo dessa entrevista nós abordamos diversos temas sensacionais, assim, como não podia deixar de ser, e muito importantes da taxonomia, né? E, foram surgindo vários temas e vários termos técnicos. E eu gostaria que, você como nobre sistemata, explicasse para minha tia Leia, lá em Carangola, aí do outro lado da Serra do Brigadeiro, aí de Viçosa, antes da gente entrar nesse episódio, para que, quem não está familiarizado, usufrua, de todo este conteúdo, meu caro. Gui, o que é a variação geográfica em uma espécie? A variação geográfica, acho que para a gente que trabalha com sistemática e taxonomia, é a nossa sopa, né? O que a gente usa para trabalhar, assim, nosso concreto, nosso material de trabalho, né? O que ela é, variação geográfica, né? Primeiro que é uma palavra autodescritiva, assim, meio intuitivo, né? A gente contrapõe a variação geográfica à variação individual, por exemplo, variação sexual, não geográfica, né? Vou falar primeiro o que é uma variação não geográfica, vou falar o que é a geográfica, eu acho que é mais fácil da gente entender. Então, uma variação não geográfica, por exemplo, é a variação sexual que a gente pode achar em algumas espécies. Se a gente pensar, por exemplo, no bugio, que o macho tem uma cor diferente de pelagem da fêmea e é bem maior, isso é um tipo de variação não geográfica sexual de uma espécie. A variação pode ser não geográfica também, por exemplo, uma coisa bem fácil de entender nos sapos, né? Que tem uma variação ontogenética do desenvolvimento. Então, você tem numa mesma espécie um indivíduo totalmente diferente, que é o girino, e você compara com o adulto, é uma variação não geográfica relacionada à ontogenia, ao desenvolvimento etário de uma espécie, por exemplo. E aí a geográfica, como o próprio nome indica, é uma variação que ocorre ao longo da distribuição de uma espécie.
E aí tem vários exemplos legais que a gente pode pensar, né? Inclusive nos felinos, a Sussuarana, a onça parda, que você conhece, é um bicho que tem uma distribuição super grande, né? Tem desde o Canadá até o sul da Argentina, se eu não me engano. Pode me corrigir se estiver errado. É mais ou menos isso, né? E ao longo dessa distribuição gigante, ela varia muito geograficamente. Então você encontra um bicho praticamente gigante nos lugares mais frios, geralmente. E você vai, por exemplo, na Caatinga, ela é menorzinha, ela é mais clara, né? É esse tipo de variação que a gente investiga na taxonomia. A gente olha, geralmente, em coleção científica, né? Bichos que já foram eutanasiados, foram coletados, foram mortos e estão depositados. E a gente olha ao longo da geografia, da distribuição desse bicho, como que é a natureza da variação. Se ele varia, se, por exemplo, muda de cor, de acordo com um ecossistema diferente. E acho que a grande sacada, nesse caso, é saber se essa variação que a gente acha na geografia, na distribuição de uma espécie, é taxonômica ou não. Então, no caso da puma, que eu falei para você, da onça parda, Sussuarana, o bicho tem um monte de nome, inclusive, porque a distribuição dele é gigante, né? No caso da Sussuarana, essa variação parece que não é taxonômica. Então, parece que é uma mesma espécie, né? Com uma variação absurda, porque ela ocorre em ecossistemas absurdos. E quando você estuda a variação geográfica, como que essa variação se dá ao longo do espaço geográfico, você pode achar uma quebra que pode ser um indicativo, por exemplo, que foi o que o Fábio e o Anderson acharam, eles vão falar isso, que eles acharam que tinha variação geográfica na pelagem, principalmente dos gatos pareiros, né, que era indicativo de serem espécies diferentes. Então, é mais ou menos isso que é a variação geográfica. A gente olhar ao longo da geografia como que variam as populações de uma mesma espécie, né? E o que eu falei que é o nosso ganha-pão, assim, é porque a gente pode pegar uma variação geográfica dentro de uma mesma espécie e ver que, na verdade, não é uma mesma espécie. Né? Sensacional! A gente vê muito isso também, o mais evidente no gato morisco também, né? Que o bicho varia de um bicho quase prateado para um bicho praticamente preto, né? Mas tudo a mesma espécie, né? Variando aí ao longo da distribuição. E essa variação é meio que individual, ou você pode ir num lugar, assim, por exemplo, eu posso ir no Pantanal e achar... Então, eles relacionaram isso com o ambiente, né? Então, assim, em áreas mais secas, de caatinga, assim, um bicho mais amarronzado, você pega áreas florestais, um bicho mais escuro. Isso aí é um exemplo clássico de variação geográfica. Parece que eu não conheço, por exemplo. E que, vamos lá, e filogenia também, que é uma parada que a gente sempre ouve falar aí. Outro dia eu tava ouvindo um podcast aí, divulgação científica, filogenia. Eu falei, cara, em momento nenhum explicou o que é filogenia, né? Não vou cair no mesmo erro, né, meu? Explica aí o que é filogenia. Tá. A filogenia, assim, do jeito que eu entendo, é uma área da biologia, né? Então, dentro da biologia você tem a filogenia, ou filogenética, ou sistemática filogenética, pode ser considerado termos sinônimos, que é uma parte da biologia que a gente está preocupado em entender as relações evolutivas e de parentesco entre os organismos. E aí esse entre os organismos pode ser desde entre grandes grupos de organismos, por exemplo, quem que é o parente mais próximo de todas as aves, por exemplo, ou até coisas pequenas, quais são as espécies de macacos mais próximas entre si, né? Mas é essa parte da biologia que a gente tenta entender qual o grau de parentesco, no mínimo entre 3 grupos. Não é entre 2, né? Porque se a gente pensar entre 2, por exemplo, uma vaca e uma planta vão ter um ancestral comum em algum ponto na árvore da vida. Então sempre vai ter um parentesco entre 2 coisas. Mas o mínimo de táxons que a gente tem que ter para fazer um estudo filogenético é 3, na verdade. Daí tem filogenias de só 3 até de milhares de espécies incluídas. Que é aqueles famosos clados, né? Que faz toda aquela árvore filogenética, né? Quando a gente fala, por exemplo... Eu vi uma filogenia, né? Eu falei que filogenia é um ramo da biologia, mas você pode usar nesse sentido também. Eu vi a filogenia de fulano. Geralmente isso quer dizer que você olhou esse diagrama que você falou, né? De parentesco. É um diagrama que lembra um pouco uma árvore, né? A gente pode chamar de árvore filogenética, que o diagrama mostra que ramo da árvore está mais próximo de qual, e isso é uma simplificação, digamos assim, da árvore da vida, né? Da árvore genealógica do determinado grupo que você está olhando. Sensacional! E fechando, meu caro, sinonímia, né? Que é simples, mas é sempre bom receber aí de quem sabe o que está falando. Nossa, na verdade eu acho sinonímia uma coisa dessas 3 que você me pediu para definir, uma das mais complexas. É mesmo? Achei que era mais simples. Porque eu demorei muito para entender, assim, como que é uma sinonímia ao longo da minha formação, né? Pode ser uma coisa minha só. Mas a primeira coisa, assim como variação geográfica, a palavra sinonímia já dá uma dica do que é, né? Pela gramática, sinonímia são 2 nomes diferentes para uma coisa igual. E na taxonomia, na nomenclatura científica, é a mesma coisa. São 2 ou mais nomes diferentes que você dá para uma espécie
que se refere à mesma entidade, à mesma espécie, né? A gente pode ter listas extensas de sinônimo, né? O caso que aconteceu, por exemplo, nos gatos palheiros, se eu não me engano, é que a gente chamava tudo de, acho que Leopardus colo-colo, é isso? Tinha aqueles nomes, Bracapus, Monoai, que estavam meio que na sinonímia, ou eram utilizados como válidos, mas como subespécie, não como espécie, né? Então eles foram meio que ressuscitados, essa sinonímia, que é o conjunto de nomes que a gente acha que se referia à mesma coisa, e eles viram que não se referia à mesma coisa, provavelmente, que eram, acho que 5 espécies diferentes. Você pegar Felis pardalis, né, que era a jaguatirica, Leopardus pardalis, é sinonímia, né? Você pegar lá... Aí seria assim, no caso do Felis pardalis e Leopardus pardalis, você sempre se refere a pardalis, que foi acho que foi Linneu que escreveu, quem foi, você sabe? Não. Mas foi uma pessoa que escreveu alguma coisa chamada pardalis e mudou o gênero só, né? Então é como se fosse uma recombinação nesse caso. No caso, por exemplo, se tem o Felis pardalis e aquele Felis mitis, por exemplo, né? Aí são 2 nomes diferentes porque achavam que era uma coisa diferente do pardalis. E hoje está meio que na sinônimo, está como subespécie, né? É isso? Ele acho que ele foi subespécie um tempo, né? Agora é tudo uma coisa só, né? É uma sinonímia. Esse é um caso clássico também, porque Mites é um outro autor que deu um nome diferente, inclusive, né? Mites de Pardalis. Sensacional, Gui. Pô, agora a galera vai entender tudo agora do episódio. Não, tem um monte de coisa aqui. É tão difícil assim. É legal. Sensacional, Gui. Ô, Gui, muito obrigado aí pela sua participação, né, pra disponibilizar seu tempo aí pra ajudar a explicar aí um pouco alguns conceitos bacanas pra galera focar no grosso ali do episódio e não ficar quebrando a cabeça aí, o que é filogenia. É isso, eu que agradeço o convite, Fernando. Muito obrigado aí. Muito legal poder falar um pouco sobre taxonomia, né? É difícil, né, te ouvir sobre isso. Legal. Parabéns pela iniciativa. Fiquem ligados aí que o episódio tá sensacional. Valeu, Gui. Falou, obrigado, valeu. Opa, mas antes de seguir para o episódio, pessoal, vamos lembrar aí das nossas redes sociais lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram e no Twitter, o @Desabrace. E temos também um canal no Telegram, onde nós postamos lá algumas novidades. E, pessoal, nós somos um podcast, então sigam lá os nossos podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho é Esse, o Que Bicho é Esse, Crianças no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Hey, that's something everyone can enjoy. E se você ouve o nosso podcast lá no Spotify, não esqueçam de dar 5 estrelinhas pra gente lá na avaliação, que isso aí ajuda a gente a crescer na podosfera. Lembrando sempre que este é um projeto independente, então se você curte, se você acredita no que nós estamos fazendo aqui, entre lá no apoia.se/desabrace e considere aí apoiar o nosso projeto a partir de R$1 por mês ou fazer doações pontuais lá no PicPay pelo @Desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo lá no WhatsApp, acesso a bastidores dos episódios, Desabracevas e acesso a episódios antes do lançamento quando é possível. E vamos então agradecer aqui ao nosso novo padrinho na categoria Gênero, lembrando que nós temos a categoria Espécie, Gênero e Família, o André Cutolo. Muitíssimo obrigado aí, André, por se juntar ao nosso movimento. O André é brother lá do curso de campo do Pantanal e já tá lá no grupo interagindo com a gente. Lembrando também, moçada, que nós temos lá a nossa lojinha, loja.desabrace.com.br, onde você pode adquirir produtos da nossa grife, entre outras cocitas, mas... E antes de seguir para o episódio, não deixem, pessoal, de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, dando feedback aí no nosso e-mail, que é o primeirapedra@desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! That was fun. Let's do it again. É isso aí, pessoal, e hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Anderson Feijó, direto de Pequim, na China, e
o incrível Fábio Nascimento, direto de São Paulo, capital. Sejam muito bem-vindos ao Desabraçando Árvores, meus caros. Muito obrigado, agradeço muito o convite, Fernanda. É um prazer participar desse podcast. Olá, muito obrigado, Fernando, também. Obrigado pela participação. E olá para todos os ouvintes. Então, gente, eu queria que vocês dessem um pouco pra gente uma perspectiva. O que é taxonomia? Como que funciona isso, né? Qual que é o dia a dia de vocês? Então vamos lá, se apresentem um pouquinho. Qual que é o trabalho de vocês hoje em dia? Eu sou atualmente professor assistente do Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências. Comecei a trabalhar também com taxonomia dos mamíferos asiáticos, principalmente roedores e um grupo muito particular que tem aqui, que são as paicas, que é parente dos coelhos. Isso é outra coisa legal também, que a taxonomia é uma ciência, vamos dizer assim, universal. Então, a mesma que você faz no Brasil, você faz nos Estados Unidos, você faz aqui na China, que é basicamente tentar descrever a biodiversidade que temos, né? Então, basicamente, o taxonomista é tentar entender quantas espécies, quantos gêneros, subespécies, enfim, definir os limites de cada grupo. Para isso, a gente utiliza vários recursos, né? Então, tem um grupo que é mais focado na morfologia, tem outro grupo que é mais focado na molecular. Então, usando, por exemplo, evidências do DNA para entender quais são os limites entre as espécies. E mais a gente está vendo o pessoal unindo essas duas abordagens, incluindo até outras, como evidências da ecologia, por exemplo, para tentar ter uma visão mais geral do que seria uma espécie, né? Então, cada vez mais a gente percebe que é muito mais complicado do que a gente imaginava, requer muito mais evidências, muitas vezes grupos que a gente pensava que antes já se eram bem conhecidos, hoje em dia a gente vê que com mais estudos ainda tem muita coisa a se descobrir. Esse seria o papel do taxonomista, para definir em poucas palavras, que é descrever a biodiversidade da melhor maneira possível, né? Com mais evidências possível. Sensacional, cara. E assim, uma coisa que eu acho interessante eu gosto muito de livros de história natural, dos primeiros naturalistas que vieram para o Brasil. Particularmente gosto muito do Maximiliano de Wied, o livro dele é absolutamente sensacional. E um aspecto, assim, que a gente, só lendo o livro, às vezes você não presta tanta atenção, mas eles estavam coletando tudo que eles achavam, basicamente, mandando em caixa para a Europa, né? Sim. Então, assim, um dos trabalhos de vocês entra muito nesse aspecto, né? De fazer um resgate histórico. Vocês realmente vão atrás de documentos de como que foi coletado aquele bicho que está no museu. Isso é registrado à mão por quem coletou, quem descreveu? Vocês acessam esses documentos antigos? Sim, sim. Em alguns casos, assim, o documento do coletor às vezes está disponível na própria coleção, às vezes em diários, né, que às vezes estão lá, ou então mesmo alguma publicação que foi feita pelo próprio coletor, como você falou do vídeo, por exemplo, né, os naturalistas antigamente eles faziam diários, depois publicavam esses diários no formato de livros, e nas coleções também tem quando chega o bicho com a informação de quem coletou, já está registrado no livro tombo, né? Então tem essas informações. Então a gente busca tudo isso, tudo que é possível. A gente corre atrás de um trabalho investigativo, né, mesmo de detetive, e a gente acaba entrando também nas bibliotecas para procurar até obras, antes até mesmo do Linneu, né? Às vezes a gente procura algumas coisas que dão algumas informações sobre os bichos, sobre localidades de bichos. Então a gente faz essa visita ao passado, né? Todo esse apanhado histórico. A gente não só resgata a história dos bichos, né? Das espécies, dos grupos, né? Mas também a gente resgata a história do coletor e a história da região ou das regiões por onde esse coletor, esse viajante passou, né? E a gente consegue ver o quanto também mudou da paisagem de determinado lugar. Por exemplo, as viagens aqui no Brasil, no Sudeste, como você falou para mim, muitos lugares por onde eles passaram estão totalmente transformados. Muitos espécimes, de várias espécies que eles coletaram, ou estão ameaçadas de extinção ou não existem mais. Então, a gente trabalha com isso também, com essa vertente, não só da biologia, mas também um pouco da história, né? Da história da ciência, da história da região, da história dos bichos, e da história dos naturalistas. Né? E uma coisa legal dos museus é que ele tem esse papel fundamental de registrar o momento que o animal ou o material que foi coletado existiu naquela época. Então é por isso que cada indivíduo é único nesse sentido. Por exemplo, no meu doutorado, eu tive o prazer de examinar um animal que Linneu próprio examinou. Olha aí, qual que foi o animal? Foi o Dasypus sepcintus, que hoje é considerado o tipo do animal. Eu também o de Delphis, que também Linneu escreveu, então
ainda está lá guardado no Museu de Uppsala. A etiqueta ainda é a mesma que foi do discípulo de Linneu, que virou curador depois dele. Então, você vê que esse tipo de informação, ela é atemporal. Então, essas coletas que a gente faz hoje, elas são registro do momento, do dia que foi coletado, e tem uma importância gigantesca, né? Então, vai muito além da taxonomia, mas é por isso que a preservação dos museus em si é crucial, porque ela detém um conhecimento que é imensurável, nesse sentido de guardar gerações, guardar evidências históricas sobre uma determinada região. Legal. Até mesmo para ter ideia do quanto assim, esses animais, esses espécimes do museu são valiosos, né? Então, até de desmistificar aquela ideia que são bichos, são coleção de selo, que o bicho fica lá dentro da gaveta, mas ele carrega uma informação assim extraordinária, é enorme. Às vezes o simples crânio, aparentemente um simples crânio, uma simples pele, está carregando então uma importância assim indescritível, extremamente valioso, né? Então ali os museus são, na verdade, são os tesouros, né, que nós temos, né, da biodiversidade, é um patrimônio da humanidade, né? Vamos separar um pouquinho as coisas aqui para minha tia querida que está lá em Carangola, Minas Gerais. A gente está falando de museu, mas a gente está remetendo a uma parte do fundo do museu, que é a coleção zoológica, que não fica aberta publicamente, né? A pessoa que vai visitar o museu não é aquele bicho que tá lá na vitrine com uma plaquinha embaixo. A gente tá falando lá de um grande arquivo com um monte de gavetas. Então, vocês conseguem descrever, assim, o que é uma coleção zoológica para minha tia? O museu, então, a gente pode dividir assim, pelo menos a parte que tem os bichos, em duas grandes áreas, né? Então, a parte expositiva, então lá os bichos montados em dioramas, em vitrines, e eles estão geralmente taxidermizados, montados em uma posição que fica simulando como eles estivessem vivos dentro do seu habitat. Então, essa é a parte expositiva, que tem uma função ali é de passar para o público em geral as informações dos estudos que são feitos sobre os bichos e tudo mais. Então tem essa parte mais de divulgação, né? Enquanto a outra parte, que são os bastidores, onde o grande público não desconhece, né? Que acaba sendo até mais restrito aos pesquisadores, então é a parte científica. Então, dependendo do grupo zoológico, né? Você vai ter algumas características próprias. Por exemplo, na coleção de peixes, você vai ter lá os bichos são armazenados de uma forma totalmente diferente como uma coleção de aves ou de mamíferos, de répteis, né? Na coleção de mamíferos, então, a gente tem... Vou usar como exemplo o Museu de Zoologia, mas isso pode ser estendido para todos os outros, para grande parte dos outros museus, né? A gente tem dividido lá a parte onde tem uns armários, né? Onde a gente tem a que a gente chama de coleção de via seca, onde estão os crânios, o esqueleto pós-craniano, né? E as peles. Então, elas ficam armazenadas em gavetas, organizadas de acordo com os grupos taxonômicos, né, tudo direitinho, e cada um desses grupos, as espécies que estão organizadas ali dentro de cada gaveta, está organizada de forma geográfica, né? Então, cada gaveta representando um país, um estado, um município, alguma determinada região. Então, cada um desses espécimes, eles recebem um número de tombo, um número de registro, né, é único, e vem junto com a etiqueta, né, todas as informações sobre o animal, todas as informações que tem sobre esse espécie, né? Qual que é o nome dele, o nome da espécie, quem coletou, onde foi coletado, se tem coordenadas geográficas, a data de coleta, se é pele, se é crânio, enfim, várias informações que estão ali nessa etiqueta e também estão guardadas no livro tombo. E além dessa parte, né, da via seca, tem um que a gente chama de via úmida, onde a parte do material é guardada em álcool. Então pode ser partes de animais, né? Alguma estrutura, uma parte, algum órgão, ou então pode ser o animal inteiro, né? Por exemplo, morcegos, a gente tem a maior parte dos morcegos são armazenados em via úmida, e uma parte também de roedores e marsupiais. Geralmente os morcegos são guardados, a maior parte hoje em dia são guardados em via úmida para preservar muitas das estruturas que se for preservado em via seca, algumas das estruturas que são utilizadas para reconhecimento, para diferenciar uma espécie da outra, acabam desaparecendo durante todo o processo, né? Então a gente guarda em álcool 70 também, e todos eles recebem etiqueta, 1 a 1, e assim como na via seca. E diferentemente, os bichos que estão preservados na coleção científica, eles não estão da mesma forma da área pública. Enquanto na área pública eu disse que eles estão simulando o animal em vida, na coleção eles estão ou uma pele aberta, esticada, ou a pele cheia, de uma forma que facilite o estudo
por algum especialista, por alguém que queira estudar, então facilite a forma desse bicho, e não só para o estudo, mas também para ajudar no armazenamento, né? Uhum. Não necessariamente estético, né? Os bichos tudo esticadinhos, assim. Fica esticadinho, Então, às vezes, alguns parecem até... às vezes, os bichos de grande porte, eles ficam guardados como se fossem um guarda-roupas, né? Se fossem casacos mesmo, né? Porque é questão de espaço. Imagina, não dá para colocar uma onça pintada, montada no armário, que vai ocupar um volume muito grande, né? Uhum. Então, às vezes, ela geralmente é montada. Então, tem que ver como que vai guardar esses bichos, né? Então a gente tem que levar em consideração o espaço disponível que tem na coleção. Né? Fantástico. Então, assim, a gente tem séculos, né, ali armazenados de história, daí a importância, né, desses museus, patrimônios da humanidade, né, da nossa história, da nossa espécie. Vamos lá, quando começa um estudo? Beleza, a gente tem aqui uma divisão taxonômica antiga, e aí eu queria que vocês trouxessem, né, o Fábio, você fez a revisão dos leopardos, né, o gênero leopardos no seu doutorado, e Anderson também fez, né, um trabalho com a revisão dos dásipos, né, de tatus. Como que começa, assim, beleza, é lógico que vem de uma coisa do laboratório e tal, vão surgindo, né, a partir de alguma dúvida taxonômica, mas aí, beleza, comecei um trabalho de revisão taxonômica, como que começa isso? Bom, no meu caso, no mestrado, eu trabalhei com os mamíferos de médio e grande porte do Nordeste, então eu tive que ir grupo a grupo e tentar identificar as espécies e descrever o que a gente tinha no Nordeste. Então, à medida que eu ia fazendo isso, eu vi observando que muitos grupos não é muito fácil identificar as espécies, realmente. Então, apesar dessa ideia popular de que os médios e grandes são fáceis de reconhecer até em campo, que não precisa coletar, mas na verdade quando você vai a fundo, você percebe que tem muitas dúvidas que requer um estudo mais aprofundado. Esse foi o motivo inicial que me fez escolher os tatus, porque eu percebi que, primeiro, que tinha pouquíssimos estudos com eles, de taxonomia, e tinha muitos problemas realmente em campo e como identificar os animais. Então, para resolver essas questões, só um estudo de taxonomia, comparando a morfologia, comparando as relações de parentesco, para clarear um pouco mais, né? Então, esse foi, para mim, o start, assim, o pontapé inicial, porque eu escolhi os tatus. No meu caso, quando eu vou fazer o doutorado lá no Museu de Zoologia, o Mário De Vivo chegou e ele propôs, né? Falou assim, tem aqui você trabalhar com um grupo, a revisão taxonômica de leopardos, né? No meu primeiro momento tomei um susto, assim, porque acho, são bichos que são chamativos, né? São midiáticos e tudo mais. E também meu outro espanto, que eu olhei e falei assim, mas como fazer a revisão taxonômica de um grupo? Essa era a minha ideia, né? De um grupo que já está resolvido, né? Essa é a minha ideia inicial, então, assim, como assim, bicho de grande porte? Eu imaginei que ele fosse me oferecer trabalhar com marsupial, com roedor, ou até mesmo com algum grupo de primatas, mas aí foi um impacto, eu falei, como assim? Os bichos já estão resolvidos, né? Aparentemente, né, que eu imaginava. Aí ele falou assim, não tá. Deu os trabalhos do Cabreira, vai vendo atrás do Pocock, e assim, eu tive que escrever o projeto, né, ele só me deu assim, vai entrar na biblioteca e meio que se vira aí, né, e foi um grande aprendizado, né, ele só me deu o tema e fui correndo atrás, então esse primeiro momento, antes de começar a olhar os bichos, eu fui para a biblioteca, então eu fui lá coletando um monte de informação inicial, né, aí realmente eu fui lendo os trabalhos antigos, aí eu fui vendo que era uma coisa muito complicada, cada um falava e dava o seu arranjo taxonômico, assim, e muitos tinham ideias conflitantes, se você comparasse um autor com outro. E o interessante que eu vi, pelo menos desde Cabreira, pelo menos lá nos anos 50, comecinho dos anos 60, quando ele morreu, e assim, tiveram pouquíssimos trabalhos que falavam de taxonomia dos felídeos. Aí tinha algumas coisas pontuais do Ximenes, aí tinha o trabalho também nos anos 80, principalmente nos anos 90, começaram então os trabalhos de filogenia, do Salles, né, em 92 saiu um trabalho de filogenia morfológica de felídeos, e depois nos anos 90, em diante começou a trabalhar com molecular, aí trabalhos de felídeos de modo geral, né, de molecular, tentando resolver quais são os grupos, as relações de parentesco e tal, e trabalhos de filogeografia. Só que nenhum deles estavam trabalhando mais com morfologia, olhando bichos de museu, né? Assim, olhando espécime por espécime e mexendo diretamente com a taxonomia, assim, a fundo, né?
Então, aí eu vi que, opa, o negócio aí é muito mais complicado do que imaginava, né? Aí comecei a investigar isso, depois de ter feito até essa parte, né, de ter feito o projeto, escrito, aí eu comecei a mexer com os bichos, né? Então, inicialmente, a gente começa a olhar no nosso quintal, né? Então, eu comecei a brincar com os brinquedos que estavam lá no Museu de Zoologia. Então, a gente começa a olhar o bicho, aí você começa a estudar, olhar como é que é a morfologia, tentar entender, diferenciar, por exemplo, as características que definem, por exemplo, uma jaguatirica de um vide. Aí você começa a sacar, olha, esses bichos aqui é parecido com isso nesses caracteres, esse aqui já é diferente e tal. E começa a medir, né? Então a gente já começa a ver quais e quantas medidas a gente vai tomar do crânio, né? E a gente começa a medir todos os bichos, aí depois vai expandindo, aí já começa a visitar os outros museus. Aí vai começar, no meu caso, foi expandindo, começa o museu aqui de zoologia, daqui a pouco visitando outros museus aqui do Brasil. Aí a gente começa a amadurecer, né, e já começa a criar mais confiança, aí a gente vai para os museus internacionais, né, porque a gente começa a complementar a nossa amostra. A gente não, como são bichos que têm uma distribuição geográfica muito grande, praticamente a América do Sul toda, e em alguns casos até desde lá dos Estados Unidos também, a gente tem que visitar os outros museus. Então eu tive a oportunidade de visitar os museus na Argentina e no Uruguai, e nos Estados Unidos também, que aí consegui ver bichos de vários pontos da distribuição geográfica e começar a entender os padrões de variação que existem no crânio e na pelagem, né? E entender o que é a variação, né, morfológica, tentar distinguir o que é uma variação individual, o que é como os caracteres variam individualmente, como é a variação geográfica, como é a variação ontogenética. E além de medir os bichos, então tirar fotos também, colher todas as informações. Então a gente tem um banco de dados, assim como o Anderson também, né? A gente tem um banco de dados assim gigantesco dos bichos que a gente viu nos museus, né? Então esse foi um primeiro momento do trabalho de taxonomia. Mas vamos voltar um pouquinho, Tá. Você chegou no museu um dia de manhã. Pô, tô aqui, tomei um cafezinho e tal. Eu tô tentando imaginar o Mário De Vivo falando com essa calma aí. Que você descreveu, né? Mas vamos lá. Você chegou no museu um dia de manhã. Pô, abriu a gaveta, pegou um crânio. E aí? Só aproveitando, uma coisa interessante, que a gente sempre fala, vamos estudar o crânio, né? Mas por que o crânio, né? Por exemplo, em outros grupos, o crânio não é tão focado como nos mamíferos. Mas uma coisa legal do crânio, assim, tão importante, é que ele detém os órgãos sensoriais. Então, os olhos, o contato com o mundo externo, vamos dizer assim. Então, o formato dos dentes, o formato da bula auditiva. Então, uma coisa que a gente espera é que essas estruturas, que têm uma função tão importante para o animal, tenham também uma pressão seletiva muito maior. Porque qualquer mudança, por exemplo, na dieta, acaba sendo refletida no tipo do dente. Ou qualquer mudança, por exemplo, na capacidade auditiva, também é refletida na estrutura da bula. Mudança do próprio cérebro reflete na estrutura do crânio, né? Então, esse é o motivo que os mastozoólogos, né, os taxonomistas que estudam mamíferos, têm tanto apreço pelo crânio, porque a gente espera que, através do crânio, a gente encontre diferenças entre as espécies que reflitam as suas características ecológicas, onde vivem no ambiente, né? Então, é por isso que a gente sempre trata o crânio como um tesouro, assim, porque ele realmente tem muitas informações que vão muito além da própria taxonomia. Então você pode inferir ambientes onde eles vivem, o tipo de dieta. Então é muito rico o crânio, né? Então, falando a minha experiência, basicamente, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer quando começo a trabalhar com um grupo é fazer um levantamento que já se sabe, e com esse levantamento a gente começa a criar uma ideia do que foi usado antes para diferenciar as espécies. Então, por exemplo, no caso dos tatus, o número de bandas que divide o corpo do animal, que divide a carapaça, é uma característica que já foi usada desde Linnaeus para reconhecer as diferentes espécies de tatu. Então, por exemplo, o próprio tatu-peba, né, o nome científico é o Euphratus sexcintus. Então, ele tem 6 cintas na carapaça. A partir desse levantamento inicial, antes mesmo de ir para o museu, a gente tem uma noção do que olhar, do que procurar, né, do que anotar, do que quantificar. Então, isso seria um primeiro passo antes de ir para o museu, porque quando a gente vai, como a gente já conversou, é um momento assim, único, que também requer um investimento alto de se deslocar, de acomodação, alimentação. Então, a gente tem que estar o mais preparado possível para quando chegar naquele momento a gente extraia o máximo de informações para ser usado daqui a 1 ou 2 anos, quando acabar toda essa coleta de informações, né? Então, por exemplo, no caso dos tatus, eu fiz uma lista de características importantes
importantes que outros autores já identificaram. Então, com essa base, eu fui para os museus, comecei a anotar e tirar as minhas próprias observações. Então, por exemplo, como o Fábio falou, esses animais da região de São Paulo têm uma coloração mais escura. Então, eu anoto. Talvez seja importante no futuro, talvez não, mas de qualquer jeito essa informação está registrada. E sobre as medidas do crânio, é uma forma de a gente ter de refletir a estrutura do crânio, né? Então, hoje em dia a gente já tem a morfometria geométrica, que nos permite ter uma informação um pouco mais detalhada do crânio do que simplesmente as medidas lineares, que basicamente usando uma régua ou um paquímetro para tirar as medidas de comprimento total, comprimento do dente, essas informações. Então, basicamente, essas medidas, seja lineares ou geométricas, é uma forma da gente abstrair o crânio, que a gente possa quantificar e analisar estatisticamente. Então, quando a gente fala, temos que medir vários crânios, é uma maneira de abstrair o formato do crânio de uma maneira que a gente consiga analisar e comparar. Então, quando eu chego no museu, a primeira coisa, já estou preparado, já tenho uma noção do que já foi feito antes. Com isso, eu começo a quantificar, então, indivíduo por indivíduo. Eu anoto uma série de características, eu tiro foto, faço as medidas. Então, por exemplo, para os tatus, no meu doutorado eu examinei uns 2.200. 2.200 crânios? Crânios, carapaças, indivíduos, no modo geral. Um por um, você analisou um por um. Sim. Um por um. Tem bastante espécime, viu? Comparado com outros mamíferos, é muita coisa. Então, para isso, justamente, essa é um pouco da desvantagem e eu até acredito um pouco da falta de estudos mais com médios e grandes, porque eu tive que viajar para 39 museus em quase 25 países para levantar esse número. Mas sem esse número, eu não conseguiria ter um nível de detalhamento para tirar conclusões. Como o Fábio falou, por exemplo, com os pequenos, a gente, em algumas coleções chaves, já consegue ter uma representatividade boa. Mas com os médios e grandes, teve museu que eu fui que tinham 10 indivíduos. Mas eram indivíduos chaves de uma localidade que não tinha outros que eu poderia suplementar. Então, esse é o legal do preparo. Você saber onde vai e o que você precisa examinar. Acho que vale também adicionar, né, Anderson? Às vezes a galera tá ouvindo aí, nossa, 25 países, que maravilha. O pessoal acha que é festas, viagens e jantares, né? Assim, são visitas técnicas onde você fica lá no museu, trancado, às vezes sozinho, né? Com a sua régua, parquímetro e máquina fotográfica. É óbvio que a gente aproveita pra, né, conhecer lugares e tal e coisas, mas assim, você tá numa missão ali, né, meu? Sim, com certeza. E sem falar que tem um custo associado, né? Que não é o custo associado muitas vezes da própria bolsa, que já não é lá essas coisas, e de você conseguir fazer trabalhos paralelos para levantar um investimento mínimo. Então, literalmente, você investe na sua própria pesquisa. Principalmente no Brasil, é muito comum isso e é por isso que eu valorizo muito os trabalhos do pessoal que tem esse nível de detalhamento, porque requer muito esforço pessoal, sabe? Não é só, toma aqui, viaja quanto quiser e não faz nenhum esforço, porque não é a realidade que a gente tem hoje no Brasil, infelizmente. Então, até seguindo nisso aí, esse finalzinho que o Anderson falou, depois do meu doutorado, né, ter terminado, eu continuei o trabalho, né, não parei, porque o doutorado ele é só um recorte, né, então tinha muitas coisas que eu não estava satisfeito, que eu gostaria de complementar, né. Aí eu terminei, aí a gente fica sem bolsa, né, aí eu comecei a fazer alguns trabalhos de consultoria, você começa a guardar um dinheiro, aí eu comecei a dar aula numa universidade particular, né. Então aí você vai guardando um pouco de dinheiro. E algumas visitas, até mesmo em museus de fora, eu coloquei dinheiro no meu bolso. Então, durante as férias que eu tinha na universidade, eu fui visitar o museu. Então, aí eu tirei do que eu ganhei no salário e fui lá visitar. Então, e como o Anderson falou assim, a gente tem que ter o problema, a gente vai visitar 25, 29 países, mas muitas vezes a gente vai, assim, com um tempo limitado, com dinheiro limitado. Muitas vezes a gente vai, lógico que a gente visita um lugar ou outro, mas a gente tem muito pouco tempo para isso. A gente vai, pega o máximo possível do museu, se o museu funciona das 8 às 5, lá a gente já está na porta às 7h30 da manhã, esperando abrir, e fica torcendo para o cara esquecer da gente na hora de ir embora, e o cara fala, olha, você precisa ir, a gente fala, não, espera só, preciso medir mais uns crânios aqui, e às vezes, eu lembro que quando eu fui no Museu do Uruguai, de Montevidéu, o que eu tinha disponível, acho que eram 4 dias, né, foram 4 dias, e eu tava medindo os bichos, e lá o horário de funcionamento era uma coisa meio estranha, né, funcionava da 1 da tarde até às 6 da tarde, então era um
o intervalo de tempo disponível pra gente mexer nos bichos era muito curto, então tinha que meter bala. Eu lembro que eu tava acho que no penúltimo dia, aí tinha lá tinha bastante Geoffroy, né, leopardo de Geoffroy, né, uma quantidade imensa, acho que tinha uns 90 espécimes, né, e pra você medir um crânio, olhar e tal, você não é uma coisa tão rápida assim. Com a prática, para você medir crânio, pegar todas as medidas, eu levo, sei lá, 10, 15 minutos, mas no começo eu levava meia hora para medir, né? Então a gente vai criando uma prática. E para fazer as anotações. Então cada espécime, sei lá, leva 20 a 30 minutos. Porque não sabe ver, tirar foto e tudo mais. Primeiro dia que eu peguei, fiquei direto lá e por sorte o curador falou assim, eu vou ter uma aula eu vou até às 9 horas da noite, se quiser você pode ficar. Então eu fui. E eu só saí dali da cadeira só pra ir no banheiro, nem pra respirar, não pra nada. Eu só ia pegar pra bicho. A gente tem que aproveitar o máximo possível ali do tempo que a gente tem disponível, né? E esse contato prévio, você tem que, né, já ir assim, por exemplo, sei lá, você vai pra Europa, tipo, você não sai de São Paulo ou sai do Brasil e vai pra Alemanha, volta... Aí depois, agora eu vou pra Inglaterra, volta. Tem que fazer um planejamento. Você tem um mega planejamento, né? Pra você fazer um rolê de museu em museu. E esse contato com cada um, né? Com meses de antecedência. Às vezes você tem que entrar em contato com o curador, tem que ver se a coleção ela vai estar aberta, porque às vezes depende do museu, pode estar fechado porque tá em reforma. Então só vai abrir daqui a 2 anos. Ou então o curador tá doente, ou tá viajando, ou não tem curador. Então você tem que planejar isso. E também conciliar não a viagem só a um museu, né, às vezes tem que conciliar com vários, então você tem que se programar, então isso leva tempo, então você tem que planejar com bastante tempo também, bem antes, né, entrar em contato com todo mundo, e se você vai pedir bolsa, recursos, então você também tem que ter um tempo para escrever um projeto, para onde vai, e para mandar para as instituições, né. No meu caso foi até engraçado porque eu realmente estava usando a minha bolsa, então dei primeiro prioridade aos museus da América do Sul. Então, depois que eu terminei o Brasil, passei 6 meses viajando em vários museus, eu decidi fazer uma viagem longa, que eu saí do Rio Grande do Sul, entrei no Uruguai e voltei por Roraima. Então, eu fui de ônibus, passando Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, e entrei por Roraima porque era a única maneira que eu consegui usar a minha bolsa para custear essa viagem. Porque se eu ficasse indo de avião ia ficar muito caro, se eu ficasse voltando para o Brasil ia ficar muito caro. Então eu fiz esse trajeto todo de ônibus, visitando o máximo de museus possíveis e no final foi uma experiência acadêmica e pessoal incrível. Assim. Isso no mestrado? No doutorado. No doutorado, com R$2.200 por mês? Basicamente. Olha aí. Você imagina, o sacrifício. Eu já fiquei em hostel que tinha mais de 60 camas no mesmo quarto, assim, é tipo um galpão. Uhum. Tudo para economizar dinheiro, sabe? Então, a gente faz realmente porque gosta, porque senão você começa a pesar os benefícios, são poucos. Então, realmente é um trabalho que a gente tem prazer em olhar um por um e analisar com cuidado. Então, é por isso que a gente preza tanto por esse nível de detalhamento, né? Porque a gente investiu muito tempo, esforço em coletando essas informações. Né? Só uma ressalva, tá? R$2.200 dá? Então, mas esses R$2.200 é pra pagar aluguel, gás, comida... Exatamente. Entendeu? Roupa, eletricidade, telefone, internet, tá? E fazer o rolê pra coletar dados. Exatamente. Esse foi outro motivo que eu peguei 6 meses, porque se eu fosse voltando, se eu tivesse uma residência fixa, eu teria que manter ainda, vamos dizer, então manter esses custos de uma casa. Então eu aproveitei, vou pegar esses 6 meses, eu vou fazer tudo que eu preciso aqui na América do Sul e que isso já me dá um bom nível de informação, e daí se eu conseguir alguma bolsa adicional, eu consigo para os Estados Unidos, mas pelo menos aqui eu consigo ir com a minha bolsa, considerando a conversão do peso e tudo mais. Então assim, você fechou sua casa, agora eu não moro mais em lugar nenhum, jogou a mochila e foi... É isso? Eu utilizei do patrocínio, né? Então eu deixei aqui, minhas coisas estão aqui, quando eu voltar eu vou atrás de um lugar meu, assim, mas vou aproveitar esse tempo, esse recurso limitado, mas que fez diferença para a minha pesquisa, sabe? Porque, por exemplo, muitos lugares, se eu me baseasse só nas coleções dos Estados Unidos ou da Europa, eu teria ainda muitos vazios que eu não conseguiria complementar com as mostras. Então, foi visitando essas coleções pequenas que me permitiu esse acúmulo. E, claro, quando a gente faz uma viagem dessa, a gente não foca só no grupo que estamos trabalhando, né? Então, por exemplo, eu já estava em parceria com o Fábio, então todo o museu que eu ia, eu via todos os leopardos, ou os leopardos palheiros, ou
havia os coendus, que eu também trabalhei. Então, eu ia acumulando o máximo de informações possíveis para valer ainda mais o investimento. Então, essa viagem foi em 2014 e até hoje eu estou publicando informações desses museus que eu viajei. Olha aí, esse é o pesquisador brasileiro. A gente faz milagre. Exatamente. Legal. O Fábio, você estava falando, né, de uma característica interessante que, como mamíferos de médio e grande porte, eles são animais que não são coletados com tanta frequência, especialmente, né, no passado recente. Geralmente os museus têm um certo preciosismo, né, em relação ao acesso e também disponibilizar esse material enviando, né, para outra coleção. Como que funciona isso, assim? Você falou que a coleção ficava trancada, cadeado, você tinha que entregar a chave de volta. Os mamíferos de médio e grande porte, assim, além do grande espaço que eles ocupam na coleção, né, até para fazer empréstimos para outros museus, mandar via correio, enfim, é uma coisa muito complicada e acaba sendo caro, né? Além de serem, na verdade, a maior parte dos de médio e grande porte são animais ameaçados de extinção, né? E muitos deles têm um valor, assim, fora da academia, digamos assim, né? Então, são animais, às vezes, valiosos em algumas partes, né? Seja o crânio ou a pele. No caso dos felídeos, então, é complicadíssimo. Nenhuma instituição faz esse tipo de empréstimo, né? Então a pessoa tem que ir ao próprio museu olhar, né? E que eu falei do cadeado, foi quando eu estava lá no American Museum, que na parte dos felídeos, eles ficam no mezanino, né? Lugar fechado, e é um cadeado, fica guardado num cadeado, e a técnica da coleção, toda manhã que eu chegava, ela me dava a chave e falava assim, depois que você terminar, ou quando você sair para almoçar, ou vai até o banheiro, não me importa, você deixa sempre trancado, fica a chave com você, e no final do dia você me entrega. Então, para você ter ideia, o quanto eles prezam, né, para preservar esse material. Então, e se você emprestar via, como normalmente é feito com os pequenos mamíferos, ou então mamíferos, espécies que você tem bastante espécimes, né, se por acaso extraviar, então não teria grandes problemas, né. No caso de mamíferos mais grandes, tem esse problema. Na verdade, assim, até os mamíferos de pequeno porte, dependendo da espécie, se é uma espécie rara, uma espécie ameaçada, ou que tem poucos espécimes ou de localidades pontuais, assim, que geralmente os museus também não emprestam. Mas de médio e grande porte, geralmente não é feito o invoice, né, tal. Então o pesquisador tem que ir atrás tem que correr e tem que visitar o museu, tem que viajar, não tem jeito. Eu tive no Museu de História Natural lá em Nova York, foi engraçado que a gente conseguiu uns vouchers, né, pra visitar o museu, aí perguntamos pro cara que deu os vouchers pra gente, falou, quanto tempo leva pra gente conhecer bem o museu? Aí, assim, a gente, vou passar uma tarde no museu, né? Falar, uns 3 anos. Vai passar umas tardes no museu. O museu de lá, a exposição é fantástica, né? Você já fica com o queixo caído. Mas quando eu entrei na coleção de massozoologia, nossa senhora, aqui o negócio é enorme. É como se estivesse entrando, acho que no Disney World, aquilo lá. São vários corredores, várias salas, e você fica de boca aberta, né? Então, e a oportunidade de ficar abrindo as gavetas também, olhando os bichos, muitos bichos que a gente jamais imaginaria ver, né? Bichos de outras partes do mundo. A oportunidade que eu olhei todas as gavetas dos felídeos, eu fui ver aqueles gatos que tem no sudeste da Ásia, aí ver o quanto eles são diferentes. É uma experiência, assim, única também, ó. Então a gente tem que aproveitar. Então, além de a gente ver os nossos bichos, né, a gente vai olhar os outros que a gente tem interesse e vamos dar uma olhadinha aqui nas outras gavetas para ver como é que é o bicho e tal, né? Então, ver como é que é o crânio de um panda, de repente. É legal, uma experiência fantástica. Sensacional! Então, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, desse fantasma, né, aí quem conhece os gatinhos, tem algumas espécies que são bem icônicas por serem muito difíceis de ver, né, e o gato palheiro está entre elas, assim. Como que começa essa discussão para fazer a revisão, né, de todo o complexo Colo-Cola? A parte da revisão dos gatos palheiros, né, ele surgiu derivado da minha tese de doutorado, né, que eu fiz a revisão do gênero, todo o gênero, né, e depois da minha defesa fui acumulando mais informações, né, e aos poucos eu fui vendo que era um negócio gigantesco que não dava para publicar tudo de uma vez, né, não, acho que dificilmente alguma revista aceitaria um volume tão grande, né. Então eu resolvi dividir, né, por grupos. Então saiu primeiro o trabalho que fiz do Geoffroy, estudar as variações e a taxonomia do Geoffroy, já em 2012, 2013 por aí, né, se eu não me engano, um pouco antes, na verdade, acho que já tinha firmado uma parceria com o Anderson, né,
a gente já conhecia de congressos, de visita lá no museu. Aí, como ele foi fazer esse tour pela América do Sul, e eu também não ia ter condições de tempo, eu estava dando aula e também condições financeiras para fazer um rolê desse tipo, né? E eu achava que tinha necessidade de olhar mais outros bichos, somente do grupo tigrinos e especialmente dos gatos palheiros, que eu tive pouca amostra quando eu vi no meu doutorado, então a gente firmou uma parceria. Então, conforme ele fosse visitando esses museus pequenos aqui na América do Sul, que tinham, como ele falou, são pequenos, são um pouco... As pessoas não acabam dando tanta importância como os grandes museus da Europa, dos Estados Unidos, mas eles têm bichos excepcionais e de localidades ali essenciais. Então, os gatos palheiros foi um grande achado. Então, ele foi de coleção em coleção, mesmo tendo 2 ou 3 bichos em cada coleção, mas eles foram extremamente importantes para a gente reunir essas informações para a gente fazer o nosso trabalho, né? Então, ele foi, né? Eu também depois, um pouquinho antes, eu tinha ido para o Smithsonian, para a Argentina, então fui reunindo informações e nisso fui tendo vários insights. Então, conforme foi aumentando a amostra e olhando os bichos e vendo a variação morfológica dela e colocando na geografia, eu comecei a ter uns insights. Eu e o Anderson, a gente começou a conversar bastante, ele também olhando os bichos lá, a gente começou a ter... Isso foi muito legal, a gente começou a ter vários insights, né, sobre como se dá a distribuição dos bichos e vendo que, realmente pode ser mais do que de uma coisa aqui, né, e na verdade não seriam as subespécies, seriam na verdade espécies plenas, né? E além disso a gente já tinha toda aquela informação antiga, a gente, como o Anderson tinha falado no começo, né, que a gente vai reunindo toda aquela informação que o pessoal já fez antes. Aí teve aquele trabalho essencial da Garcia Perez de 94, também ajudou, né, a dar um norte pra gente. A ideia, para ficar claro assim para os ouvintes, imagina que a gente tem um quebra-cabeça da América do Sul, ou todo o continente americano, e cada museu que a gente vai tem uma peça que encaixa num lugarzinho e a gente vai montando essa imagem mais completa. Então, quanto mais peças a gente tem, mais claro fica aquela evidência que a gente está buscando. Então, por exemplo, às vezes o museu tinha 2 ou 3, como o Fábio falou, mas fornecia uma peça fundamental para preencher um espaço que antes a gente não sabia o que ocorria lá. Então, quanto mais museu a gente visita, mais peças a gente tem e a gente começa a criar uma predição do que esperar naquele local. E quando a gente chega lá e encontra aquele animal, se conforme o que a gente esperava, então isso vai suportando a nossa ideia inicial. Então, à medida que a gente vai visitando e vai criando esse banco de dados mental e também analítico, a gente vai construindo mais suporte a nossa classificação, a nossa hipótese e construindo esse mapa mais preciso, né? Então é por isso que quando a gente fala assim, entender a variação geográfica, por que é importante? Porque a variação geográfica basicamente são as peças no mapa que você vai criando para saber, a partir desse ponto já é outra espécie, a partir desse ponto já varia a coloração. Então esse tipo de informação a gente só tem quando tem um quebra-cabeça quase completo. Então é por isso que vale cada esforço de agregar informação. Agora, claro, chega um ponto que a gente tem que dizer agora, assim, a gente pode continuar coletando por 20 anos, né, visitando museus. Por exemplo, esse trabalho com o Fábio, a gente começou a coletar dados, como ele falou, levou mais de 10 anos. A gente juntou o doutorado dele, o meu doutorado e ainda viagens depois do doutorado, para a gente chegar num nível de confiança que, para dizer assim, agora a gente consegue propor alguma coisa baseado no que a gente já tem. Então, é um processo realmente longo que requer um acúmulo de dados muito grande, principalmente com grupos muito complexos e poucos conhecidos, porque é como você vai literalmente agregando cada evidência, faz toda a diferença. Só uma curiosidade, como que vocês lidam com a questão da localização geográfica? Então, por exemplo, você pega uma pele lá de 1867 no museu, porque eu fiz um trabalho recente de compilando dados da literatura, e aí você pegava a coordenada do manuscrito, caía na costa da África, então assim... Como que é essa questão de você colocar o bicho no ponto da coleta, assim? Então vai depender do tipo da informação, né? Somente nessas mais antigas, que os caras não colocavam nem as coordenadas, né, geográficas, né? Às vezes, a gente tem alguns... às vezes o cara coloca lá num nível de detalhe que você consegue achar. A gente, sei lá, coloca o Rio Azul na fazenda Santa Maria, próximo à Vila
Chica da Silva e coloca lá Peru, sei lá. Então, às vezes essa localidade pode estar com o mesmo nome, mudou, mas só que a gente vai atrás, né, tem os gazetteers, né, são os bancos de dados, né, da lista de topônimos, né, que já tem as coordenadas. A gente faz essa busca bibliográfica para ver se acha as coordenadas aproximadas daquele local. E às vezes, aí já é mais difícil quando o coletor simplesmente coloca Brasil, ou América do Sul, 1826, América do Sul. Aí você tem que ver quem coletou. Às vezes tem o nome do coletor, aí você tem que fazer uma investigação. Esse cara aqui viajou pelo Brasil quando? De quando a quando? Então, às vezes você consegue traçar e às vezes você consegue achar a localidade por onde ele passou. E outras vezes você não acha. Às vezes é só a América do Sul e acabou. Então, infelizmente, quando você tem essa informação, acaba não sendo usada para colocar no mapa ou para fazer uma análise mais aprofundada, né? Você sabe que pertence àquela espécie, mas só que você não sabe de onde que vem. Então, às vezes acaba sendo deixado de lado aquela espécie, infelizmente. Então, a gente tem que pegar vários pontos. É um trabalho investigativo, é um trabalho de detetive mesmo. E aí um outro aspecto também é a questão da sinonímia, né? Então, por exemplo, você pega lá o artigo, usando aí como exemplo, né? Vou colocar o link no post aí, pessoal, do Colo-Colo. Aí você tem todos os nomes, desde que a espécie foi descrita ao longo de todo o tempo e de todas as diferentes propostas de revisão taxonômica. Então, assim, como que é esse resgate? Então, assim, os museus, eles atualizam, por exemplo, você chega lá, com que nome que o bicho tá, um bicho que foi coletado em 1800 e tralalá. Cada museu vai colocar um nome da etiqueta lá, o nome que tá de acordo com quem escreveu ali na época, que é um curador, acabou colocando. Às vezes o cara lá em 1960 colocou Felis pageiros, que ele achava que era Felis pageiros, aquele espécime, né? Aí no outro museu o cara já atualizou, colocou leopardos Colo-Colo pageiros. Então a gente tem que levar em consideração isso. Mas a gente tem que olhar muito para a bibliografia. Então, para fazer aquele apanhado lá desde o Linneu até os dias de hoje, às vezes até antes de Linneu, a gente tem que pegar algumas informações. E para fazer uma lista de sinônimo é uma das coisas mais complexas que existem e não é uma coisa tão trivial assim, não é fácil. Para esse trabalho é um quebra-cabeça e dá dor de cabeça, porque você tem que entender se aquele pageiros que o cara está falando realmente é o pageiros ou é um bicho, e muitas vezes não é nem o pageiros, é um bicho que não tem nada a ver. Então é uma coisa muito complicada. Para os pageiros, ainda mais, que tem uma história taxonômica confusa, complicada, desde o século XIX, foi uma das coisas que, assim, da lista de sinônimos foi quase um pesadelo para tentar realizar, né? Mas aos poucos levou um tempo, mas a gente conseguiu fazer direitinho, né? E para o nosso trabalho, eu tinha pego praticamente quase tudo que foi usado dos nomes. Só que para o nosso trabalho, para não ficar uma lista gigantesca, a gente só colocou dos primeiros usos daqueles nomes. Senão, se usasse todos os sinônimos usados para vários, que as pessoas aplicaram para vários trabalhos, o negócio a lista ia ficar monstruosa. Talvez até um trabalho só de lista de sinônimos do grupo Colo-Colo. A própria lista de sinonímia faz parte desse levantamento inicial que você tem que ter uma noção. Porque uma lista sinônima nada mais é do que alguém, em determinado momento, descreveu uma espécie achando que era distinta do que já se sabia antes. Então, a pergunta é, por que ele achou que era distinto? Então, vamos atrás. Qual característica que ele achou que era diferenciável das outras que se conhecia na época? Então, isso já são como pequenas evidências que a gente vai olhando para entender um pouco mais como varia o grupo, né? E isso também é importante, essa lista de sinonímia, para a gente diferenciar o que é uma espécie nova e que é uma revalidação, né? Então, que talvez seja um termo mais dentro da taxonomia, mas nem todo reconhecimento de um novo grupo ou de um taxo que não é usado o seu nome não é uma nova espécie. No caso dos palheiros, por exemplo, que até o nosso trabalho era uma espécie com 7 subespécies e a gente reconhece 5 espécies. Mas essas 5 espécies não são novas espécies. A gente avaliou e entendeu que um determinado autor, naquele ano, descreveu uma espécie como nova e a gente realmente viu que ele estava certo. Que autores a posteriores incluíram aquele nome como sinônimo de outra, mas juntando mais evidência, a gente percebeu, não, aquele cara em 1870 e alguma coisa, tinha razão. Realmente, esse grupo é diferente do que antes, do que tinha em outras regiões. É por isso que a lista sinonímia é muito importante, porque aí é que a gente vai entender qual é o nome
correto que se aplica àquele determinado grupo com o nome da espécie, né? Então é quase um papel que não se pode separar da lista sinonímia, porque senão você pode criar espécies que na verdade não são válidas, né? São simplesmente alguém já fez esse trabalho antes, você só negligenciou. E além disso também a gente, com a lista de sinônimos a gente consegue enxergar o quanto o conceito de uma determinada espécie, de um taxon, espécie, subespécie que seja, ela foi mudando ao longo do tempo. Um determinado autor, no 1850 e poucos, o Colo-Colo, o que ele chamava de Colo-Colo, é totalmente diferente do que o Foucault, que em 1940 achava que era. O cara podia ser uma coisa só, ou qualquer outro autor do século XX, podia ser duas espécies diferentes, ou então uma parte de uma espécie que o cara considerava no século XIX está como sinônimo de uma outra espécie, e aquela outra parte permanece aquela. Então, é como se fosse um jogo, você vai retrabalhando, redistribuindo quem é quem ali dentro da lista de sinônimos. Vai mudando os conceitos do que o cara achava que era aquela espécie em determinado momento. Sensacional, cara. Eu tô absolutamente fascinado, assim, porque... E, assim, o trabalho, é um trabalho que está publicado numa das revistas taxonômicas de maior prestígio, né? Acredito, na minha ignorância, mas vocês fizeram, assim, incluindo questões morfológicas, moleculares e até modelagem de nicho ecológico, assim, tá blindado, né, a proposta. Então, assim, esse nível de complexidade, né, não de complexidade, mas de profundidade, vamos dizer, é algo comum quando você fala de uma revisão taxonômica? Eu diria que depende muito, primeiro, do tempo que o pesquisador tem disponível, dos recursos que ele tem disponível, né? E também um pouco da complexidade do grupo que ele está trabalhando. Então, por exemplo, no caso dos palheiros, a gente sabia que era um grupo muito complexo e que já tinham sido feitas várias propostas que mudavam assim totalmente de um autor para outro. Então, era um grupo que a gente entendeu que merecia o maior nível de detalhamento que a gente poderia dar. Então, e também levou 10 anos, né? Então, foi esse tempo que a gente conseguiu tanto acumular conhecimento, mas também amadurecer a ideia do grupo e agregar conhecimento, agregar ferramentas que a gente tinha disponível para explorar mais os dados. E foi isso, por exemplo, o próprio a molecular. A gente usou um trabalho que foi publicado em 2018, do trabalho do Santos e colaboradores, que eles também realizaram um trabalho muito bonito de filogeografia, então adicionaram várias sequências. Então a gente entrou em contato com eles, solicitou essas sequências, e a gente, então, não só o nosso esforço de acumular, mas também outros pesquisadores foram contribuindo nesses 10 anos, que a gente foi montando mais ainda esse quebra-cabeça. Então, a gente foi reunindo essas informações para justamente ter uma noção mais completa possível naquele momento do que se sabia, né? Então, por exemplo, outra coisa legal do nosso trabalho é que depois que ele foi publicado, vários novos registros já foram relatados do bicho. Então, o Fábio e eu já recebemos vários e-mails de pessoal, encontrei esse bicho aqui, aí nos manda foto, aí pergunta se é. Então, isso também é outra coisa legal que o nosso trabalho levou a assim, trazer uma maior consciência de que os palheiros, como exemplo, mas muitos outros grupos não se estão bem conhecidos. Então, tem muito mais a se descobrir do que a gente pensa. Os espécimes da Argentina, que teve um dos insights que eu tive, que eu olhava assim, todos os bichos que existiam desde o norte até o sul da Argentina. Aí tá tudo misturado, né? Aí eu peguei, aí tinha os bichos com manchas e sem manchas. Aí eu falei, caramba, vamos ver como é que é isso, né? Aí eu peguei, vamos organizar isso tinha uma mesa enorme, uma mesa gigantesca lá, de madeira, né? Uma mesa antiga. Então eu vou colocar esses bichos no sentido geográfico, de norte a sul, de acordo com a localidade. Aí eu fui colocando lado a lado as peles. Aí eu vi que eu só colocava assim, do norte pro sul. Bicho manchado, daqui a pouco bicho sem manchas, só bicho sem manchas. Aí eu fui ver onde que era mais ou menos que estava essa separação. Eu fui ver mais ou menos ali na região do noroeste da Argentina. Catamarca, né? Catamarca, mais ou menos naquela região. Eu falei, opa, já está dizendo alguma coisa. Aí fui ver o trabalho da Garcia Pereira, os outros trabalhos, eu vi que ela colocava, mas só que ela considerou 3 ou 4 subespécies ali, mas até mesmo olhando o trabalho dela, eu vi que o que ela separou, na verdade, não justificaria. Seria tudo uma coisa só. Então, colocando isso, que é comparando as peles, colocando lado a lado, eu consegui ver esse padrão. Aí deu um insight, opa, aqui tem coisa. Então, a gente foi recolhendo várias informações, eu fui procurando informações no
na literatura, procurando imagem na internet para ver as localidades de bicho vivo, né, que as pessoas colocam, mas infelizmente a gente não pôde colocar, né, porque é literatura cinza, né, ou nem, acho que nem se encaixa em literatura cinza. E também quando o Anderson rodou a América do Sul, também ele foi vendo nesses museus, nesses lugares assim, estratégicos, foi vendo e foi corroborando com o que a gente estava vendo. Essa questão, né, que vocês estavam falando de receber fotos e realmente você não tem como você encontrar as distribuições serem tão bem delimitadas, é fantástico mesmo, né? Só valida. Essa aqui é a beleza da taxonomia, né? E agora ele está recebendo as pessoas começaram a chamar a atenção, né? As pessoas começaram a enxergar o bicho, né? Que às vezes as pessoas confundem o gato palheiro com o gato doméstico, né? E as pessoas, é meio parecido e tal. E chamando a atenção, agora saíram os trabalhos de extensão de disciplina geográfica, eu participei de algum deles. Agora para a região ali da Bahia, estendeu mais a leste ainda, um trabalho que saiu. Agora para o estado de São Paulo, que até uns 5, 6 anos, não tinha registro nenhum. Agora está pipocando no oeste do estado, de bracatos. Agora na Bolívia também, os bichos, as pessoas estão começando, acho que, a enxergar, olhando melhor e vendo, olha, às vezes o cara tirou a foto já faz 5, 10 anos, um bicho atropelado, e falou, achei o bicho aqui. E às vezes não pensei que era um gato qualquer, ou classificou como um outro bicho e não achava que era um bicho diferente, né? Olha só, muito bom. E uma vez que o trabalho está publicado, isso tem implicações que vão muito além da questão do nosso conhecimento taxonômico, vamos colocar dessa maneira. Então, por exemplo, você tem lá o que originalmente, hipoteticamente, seria uma espécie, e aí você divide isso em 2 ou mais espécies. Automaticamente, cada uma dessas, elas receberam uma porção, você tem uma diminuição automática de número de populações e de indivíduos na natureza, né? Então, isso tem implicações importantes para a conservação, e aí é algo que vai muito além de qualquer espécie, isso se aplica, né, a qualquer revisão. A partir desse momento, como que isso é utilizado pela comunidade, né? E aí pensando até numa espécie que é muito felinos, né, que é carismática, né, que tem bastante atenção e tal, e hoje em dia todo mundo é especialista em tudo, né? Então, todo mundo se sente no direito de questionar qualquer coisa a partir de whatever. Universidade facebookiana, né? Então, assim, você tem, né, toda essa questão, e aí pro Brasil, no caso desse trabalho, a gente teria essas 2 espécies, que é o Leopardos bracatus e Leopardos munoai. Então, assim, automaticamente o munoai já tá numa situação bastante delicada do ponto de vista de conservação, primeiro pelo bioma, né, que é um bioma que está sendo agressivamente alterado por conta de agricultura, que é o Pampa, e aí você tem uma redução, né? Poucos indivíduos, uma área de distribuição super restrita e que necessita de ações imediatas. E aí a gente vê ainda uma certa relutância, não é, mas pô, não tem mais o que discutir, né? Então, assim, vamos deixar a discussão para quem sabe o que está falando. Então, fica até essa discussão, se é, se não é, não sei o quê. O trabalho já está publicado, né? Então, a gente mostrou várias evidências que são grupos, espécies completamente separados uma das outras, né? Enquanto rola essa discussão, e ainda ficam falando, se é, se não é, quem está sofrendo são os bichos lá, né? Porque para você conseguir recursos para a conservação dessas espécies, você precisa, para quem dá o dinheiro, ou até mesmo para governos que vão fazer as legislações, eles estão, na verdade, se lixando para o que é subespécie, né? Para eles querem saber o que é espécie. Então isso vai acabar ajudando muito para ajudar os próprios bichos, né? Enquanto vai ficar essa discussão, o tempo está correndo, o bioma está sumindo e junto estão sumindo os bichos, né? E eles já, por exemplo, o munoai já é uma coisa raríssima de ser encontrada na natureza, né? Então, e até mesmo nas coleções, porque que pareça, a maior parte acho que eu não visitei aqui do Brasil, mas tem muito pouco, acho que nas coleções aqui brasileiras, eu vi poucos, né, daqui do Brasil, e no Uruguai também tem muito pouco, é onde tem a maior parte, talvez, da população ali, da área. Enquanto isso, os bichos estão sumindo, então acho que, e não só o munoai, a gente tá, aqui a gente colocou no nível Brasil, né? Mas o outro que diminuiu consideravelmente a distribuição ficou restrito como o Leopardos colocó, do centro do Chile. Ficou restrito só ali ao sul do Atacama até ao norte ali das florestas valdivianas, né? E tá
a oeste dos Andes. E também lá os caras, o pessoal não tem ideia de como que é a população desses bichos. É raro também de ser avistado, então tem problema de atropelamento também lá. Aqui também a gente tem. Enquanto isso, os bichos estão sumindo, né? O que a gente viu de, assim, críticas positivas e também de muita crítica negativa muitas vezes acho que sem a pessoa ter lido o próprio trabalho mesmo, entendido, porque a gente acaba mexendo com uma coisa que acho que está tão bem estabelecida na cabeça das pessoas que qualquer coisa nova, qualquer novidade, aquilo acaba trazendo uma balda, até as pessoas se conformarem que pode ser uma coisa diferente, leva um tempinho, né? Tem essa ideia de que taxonomista faz de propósito, vamos dizer assim, eu tenho essa, divide ao seu bem-querer, vamos dizer, fetiche, só para complicar a vida dos ecólogos e tudo mais, não, mas na verdade, a taxonomia e a conservação, para mim, é um contínuo de aquela conhecer para preservar, não tem essa filosofia? Exatamente, a taxonomia a gente conhece e de um ponto de vista da diversidade de espécies que tem, e a conservação a gente tenta preservar o máximo possível. E nada mais reflete do que a falta de estudos nesses grupos. Não é porque esse grupo está estável por, 30 anos, quer dizer que está bem conhecido. Não, porque em 30 anos ninguém estudou. Então, um dos grupos que eu trabalhei no doutorado, que foi o Dacus capleri, que é o tatu-galinha que ocorre na Amazônia, por muitos anos ele foi considerado uma espécie única que ocorria na Amazônia, e eu vi que, na verdade, são 3 espécies que ocorrem em partes distintas, que têm uma relação de parentesco muito clara, distinta, mas que ficou uma espécie por muito tempo porque ninguém trabalhou, né? Então, o nosso papel, na verdade, é contribuir com a biodiversidade, contribuir para a preservação desses animais através de conhecer realmente quais são os limites, né? Então, como você falou, a partir do momento que uma espécie antes ocorria em toda a América do Sul, e agora a gente mostra que não, ocorre só, por exemplo, na porção sul do Brasil e Uruguai, isso já muda totalmente a prioridade que temos que dar atenção a ela, né? Então, antes é uma espécie comum, agora é uma espécie super rara. Esse é uma das consequências de um trabalho de taxonomia, é mostrar quais são os limites, e com isso a gente consegue traçar melhores estratégias e os recursos disponíveis, que são muito escassos, né? Então, ainda é muito comum, né, principalmente com os médios e grandes, ninguém se surpreende, por exemplo, se alguém descreve uma espécie de rato ou de morcego. Já é quase que esperado, né? Mas quando alguém vem, não, tatu ou um gato, são 5, 6 espécies, antes não tinha. Se surpreende, mas na verdade, ainda que tem mais recursos para a conservação de médios e grandes, tem muito menos para taxonomia. Então essa que é a ironia da coisa, assim, né? A gente deveria investir muito em taxonomia de médios e grandes, porque eles precisam ter uma definição clara dos limites, né? E tem até um exemplo muito interessante de uma espécie de tatu que ocorre na Bolívia, que ela é considerada vulnerável de extinção, e um estudo taxonômico amplo assim viu que ele, na verdade, era um sinônimo de uma espécie que ocorria na Argentina. Então, eu até brinco que taxonomia também pode salvar a espécie da extinção, né? Porque a gente viu que aquela espécie considerada ameaçada, na verdade, faz parte de um grupo maior que tem o seu mérito como uma espécie isolada na Bolívia, mas a gente tem estratégia melhor agora, por exemplo, translocamento, talvez melhoramento genético, enfim, tem estratégias com melhor entendimento das suas limites, né? Então, é esse o meu orgulho, assim, de contribuir com o entendimento dos limites, né? Estritamente, assim, beneficiar a conservação bem feita do animal, né? Alocamento, por exemplo, imagina que antes a gente tivesse um bracatus, que é um palheiro que ocorre no centro do Brasil, a gente tentasse usar essa população para repovoar o Pampa. Então, geraria um caos muito maior do que ajudaria, né? Então, esses limites têm um papel muito importante para as próprias ações de conservação, né? Para os próprios, assim, guiar as ações de conservação. Fantástico, mano. Fantástico. Muitas das decisões, muito do que a gente acha que das espécies, principalmente de médio e grande porte, elas estão estáveis, estão bem estabelecidas e não precisam de mudanças, vem já de uma visão já que, assim, as grandes revisões taxonômicas desses grupos têm mais de 50 anos, 50, 60, 70 anos. E quando elas foram feitas com um conceito diferente do que é a espécie. Muitas vezes não foi feita análise mesmo, estatísticas básicas, meramente descritivas. E muitas vezes as pessoas que determinaram isso, eles só olhavam para uma única coleção, que era a coleção onde ele estava trabalhando. Eles não faziam isso, eles não visitavam outras coleções e raramente olhavam até os trabalhos de outros colegas. Então, muitos dos arranjos taxonômicos de médio e grande porte que a gente usa até hoje foram definidos há 50, 70 anos e ninguém mais mexeu.
Então fica aquela ideia de uma espécie com 12 subespécies. Então depois, e com o passar do tempo isso ficou bem, acho que enraizado na cabeça de todo mundo, ficou uma coisa estática, porque ninguém mais trabalhou com a taxonomia, olhou de forma mais minuciosa e fez uma análise mesmo, análise estatística, comparativa, ou que seja. Então agora, olhando tanto, se a gente analisar com mais cuidado a morfologia e também a molecular, a gente está vendo que todos esses arranjos que foram decididos há muito tempo, com uma outra visão, em uma outra época, são completamente diferentes do que era. Então tem essa grande mudança. Talvez esse impacto, essa mudança tão grande, acho que talvez impacte a ideia que as pessoas têm na cabeça do que é uma determinada espécie, né? Então, algumas ficam até mesmo relutantes em aceitar essas mudanças. E até a gente estava conversando, né, Anderson, assim, muitas vezes, especialmente mamíferos de médio e grande porte, por exemplo, eu estava falando do podcast que a gente tem, que é o Que Bicho é Esse, né? E várias espécies que eu queria falar, né, alguns animais, jaritataca, furão, irara, mas a gente não tem quem chamar para falar da história natural dos bichos, porque ninguém sabe nada e ninguém foca especificamente nesses caras, né? Então, geralmente é assim, estudos de mamíferos de médio e grande porte, whatever, e aí você tem algumas espécies, sei lá, anta, onça pintada, muriqui, micos-leões, algumas espécies que são mais alvos, né, de programas específicos, mas essas espécies que todo mundo, nossa, bicho é generalista, bicho ocorre em qualquer lugar e tal, mas a gente sabe que não é bem assim, né? O pessoal fala, até eu uso muito como exemplo o macaco prego. Você fala, macaco prego é um bicho... Eu odeio a palavra vagabundo, mas o pessoal fala isso, mas não existe espécie vagabunda, não, tá, gente? Mas não é um bicho que dá em qualquer lugar, velho. Pega um fragmento de 20 hectares, cara, um grupo de macaco prego que tá ali, cara, ele tá fadado. Então, assim, algumas espécies que a gente tem a falsa impressão que se sabe muito porque ela é relativamente comum, na verdade a gente basicamente sabe algumas curiosidades anedóticas e a descrição taxonômica básica que foi feita, sei lá, no século XVIII. Né? Exatamente. Eu recentemente fiz um levantamento junto com um amigo, o Marcos Brandão, que na região neotropical toda, ou seja, na América do Sul e América Central, apenas 39% dos gêneros de médios e grande porte teve algum estudo nos últimos 30 anos, taxonômico, né? Então isso já mostra o quanto a gente ainda precisa descobrir, né? Mas, por exemplo, nesses que já tiveram estudado, a gente teve, só de espécies novas descritas, 21 novas espécies novas, né, nessa região. Então isso inclui tamanduaí, que eu sei que já teve um episódio, né, sobre o tamanduaí. Teve coendu, que é o porco-espinho, né? Teve 3 espécies de primatas que foram descritas, teve coelho. Então, basicamente, não é um grupo específico que está sofrendo de falta de estudo, mas onde você olhar, os que estão estudando estão descobrindo coisas novas. Então é questão só de voltarmos nossas atenções para esses grupos, que eles que são os que precisam de atenção, assim, tanto em conservação como em taxonomia urgente. Né? Fantástico. Um grande beijo aí para nossa querida Flávia Miranda, né? Eu tava conversando com a Flávia, ela falou, você jogar um craninho na minha mão, eu passo a tarde inteira. Eu achei aquilo tão engraçado. Nossa, o trabalho dela ficou fantástico. Maravilhosa. Então, pessoal, poxa, eu só posso agradecer enormemente, né, a disposição de vocês, o tempo de vocês. Eu queria, assim, deixar uma mensagem final aí, que muitas vezes, né, a não ser pra galera que tá dentro, né, do universo acadêmico, assim, que tem um contato direto com boas universidades, que tem museus, né, e coleções bacanas, de chamar a atenção, né, para esse tipo de estudo, da importância desse estudo, e deixar um recado aí para a galera que ouve a gente, que é da graduação, de diversas áreas, mestrado, doutorado, para essa galera aí que tem maior interesse em história natural, em taxonomia, e como que quem tem interesse pode começar, e uma mensagem aí para empolgar a galera nesses tempos obscuros que a gente está vivendo. Então eu vou começar, Fábio. Para mim, taxonomia é o prazer que eu tenho quando eu descubro seja uma espécie nova ou uma mudança no que se sabe, é impagável, né? E
o bom da taxonomia, assim, o chave da taxonomia é que isso afeta todas as disciplinas. À medida que você, por exemplo, você vai afetar o pessoal que trabalha em campo, os ecólogos, vai afetar o pessoal que faz trabalho de veterinária, o pessoal que faz estudos genéticos. Então, é uma disciplina quase chave dentro da biologia e além da biologia, né? Então, grupos que trabalham, por exemplo, com biologia da invasão, espécies exóticas e tudo mais. Então, a taxonomia, para mim, é uma ciência-chave que, a partir dela, se deslancham todas as outras e depende do conhecimento básico, né? E muitas do pessoal da graduação, né, que gosta dessas metodologias avançadas, então gostam de explorar mais, tudo isso tem espaço na taxonomia. Como o Fernando falou, a gente misturou várias metodologias com ainda o objetivo de conhecer a espécie. Então não significa que você tem que ficar preso no que se fazia há 100 anos, né? Então a taxonomia, na verdade, convida a essas novas metodologias para a gente ter uma visão mais detalhada, né, mais completa. Então, se você é muito bom em modelagem de nicho, você tem uma função muito importante na taxonomia. Se você é muito bom em trabalho molecular, também beneficia muito. Então, basicamente, ela alberga vários gostos dentro da biologia, né? Então, é uma ciência, assim, para mim, básica para todas as outras e muito prazerosa, né? Então, imagine você dar um nome a uma espécie que vai durar muito mais tempo que você. Então, você vai deixar esse mundo e a espécie vai continuar o seu ritmo e vai, sei lá, é uma ciência que realmente, para mim, é atemporal. Linneu fazia, a gente continua fazendo e vamos continuar fazendo enquanto existir. Sensacional. Diz aí, Fábio. Eu concordo plenamente com o que o Anderson falou. Para mim, taxonomia é incrível. Eu acho que mistura a ciência, né? Várias vertentes da ciência, né? A zoologia, a genética, mexe com várias partes. E também, a gente pode falar também que é um pouquinho de arte, né? É uma coisa, um lado artístico também. E precisamos de mais taxonomistas mesmo. Pessoal, procurem estudar taxonomia, quem tiver interesse, não só de mamíferos, mas de todos os outros grupos que você tem interesse. Taxonomia de insetos, de aracnídeos, de aves, de peixes. Existem muitos grupos, mas muitos grupos que precisam ser estudados, são pouco estudados, na verdade, que precisa de alguém que se dedique o seu tempo, dedique a eles, né, que depois vai ser um trabalho recompensador, né, depois que você consegue os resultados, e quem sabe também você vai poder, de uma maneira indireta, né, você acaba até ajudando a salvar algumas espécies, né, então como foi o nosso caso, eu acho que nosso trabalho está, de uma certa forma, ajudando a conservar essas espécies de gatos palheiros, né, todas elas, especialmente essas que estão no estado mais crítico, né, de ameaça. É isso, pessoal, eu acho que precisamos de mais taxonomistas. Sensacional, pessoal. Muitíssimo obrigado aí pela participação. Espero que, né, a gente esteja contribuindo aí com o trabalho de vocês e divulgando aí o que vocês estão fazendo aí através do nosso podcast. Muitíssimo obrigado. Agradeço muito, Fernando. Foi um prazer falar desse tema que é uma paixão para mim e espero que realmente o pessoal de casa aí aprendeu coisas novas, por exemplo, o pessoal de outras áreas, que não conhecia bem os bastidores, né? Entenda um pouco mais do que a gente faz, né? O trabalho de formiguinha que a gente faz minucioso, e é isso. Também, se quiserem entrar em contato, nosso e-mail está no artigo que o Fernando vai disponibilizar, né? Então fiquem à vontade, qualquer dúvida, estamos à disposição. É isso aí, obrigado pela oportunidade de conversar um pouco sobre o nosso trabalho de taxonomista e também de falar um pouco da nossa revisão. E obrigado. Seguimos! Necessity est Pantherum tuam ipsam estis.